bem com vocês? Aqui é a tia Nanda. Hoje nós vamos ter uma aula bem legal juntinhos aqui, tá certo? Vocês lembram da aula do tio Tiago semana passada? A gente ouviu sobre como o pecado entrou no mundo. E hoje a gente vai ver que o mundo, ele cada vez mais tinha mais pecado e as pessoas desobedeciam mais a Deus. Deus gostava disso? Não. Deus não gosta que a gente desobedeça a palavra dele, não é? E aí Deus levantou um homem chamado Noé e esse homem, ele construiu uma arca. É essa história que a gente vai ouvir um pouco hoje, tá certo? Então, antes de começar, vamos orar para pedir para que Deus abençoe essa aulinha, tá certo? Fechem os olhinhos e vamos lá. Deus, muito obrigado por este dia, pela minha vida e pela tua palavra, ó Deus. Abençoa essa aulinha e que eu possa aprender mais de ti. Em nome de Jesus, amém. Certo? Vamos lá ouvir a nossa historinha. A história de hoje está em Gênesis, do capítulo 6, versículo 11, até o capítulo 8, versículo 18. Leiam em casa com o papai e a mamãe, tá certo? E a gente vai contar a história nesse período em que o mundo estava cheio de pecado e Deus ele se desagradava muito do pecado do que estava acontecendo. Entre as pessoas existia um homem que era diferente dos outros. O seu nome era Noé. Ele dava alegria ao coração de Deus. Ele fazia o que era bom e vivia feliz com sua família. Ele era casado e ele tinha 3 filhos. Os nomes deles eram bem diferentes. Era Sem, Cã e Jafé. Um dia, Noé ouviu uma voz. Era a voz de Deus. E essa voz, ela dizia: Noé, vai chover muito e por isso haverá uma grande inundação. Você precisa construir um grande barco, colocar dentro dele um par de toda espécie de animal que existe no mundo e depois entrar nesse barco com a sua família. E aí vocês serão salvos dessa enchente. E aí, como é que vocês acham que Noé sentiu, crianças? Ele deve ter ficado assustado, né? Mas ele era obediente a Deus e ele fez o que Deus mandou. Ele juntou a madeira que ele conseguiu, chamou seus filhos e ele foi construir esse grande barco. Olha, crianças, como é grande esse barco. Vocês já viram um barco desse tamanho? Vocês já viram um barco assim, bem grandão mesmo, dentro do mar? Ou nesse caso não era dentro do mar, era na terra, né? Porque havia uma enchente, muita chuva do céu. Então não era um barquinho pequeno qualquer, era uma arca. E dentro dela iam ficar vários animais e ainda a família de Noé. Olha só, gente. Não precisava de muita madeira, na verdade. Não era nada fácil, não foi fácil. Precisava trabalho de equipe, na família, todos precisavam colaborar. E quando a arca estava pronta, os animais eles começaram a aparecer. Eles vinham de toda parte. Elefantes, pássaros, cangurus, ratinhos, tantos animais de 2 em 2. Eles subiam calmamente na arca. Então, quando todos estavam lá dentro, começou a chover. Olha, crianças, então vocês estão vendo os animais? Quantos animais? Quais são os animais que vocês gostam? Tem muitos animais, né? Dentro dessa arca. E aí, crianças, choveu, mas não choveu pouquinho, não. Choveu muito, 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 muito. E a Bíblia diz que as águas cobriram a terra durante 150 dias, que é muito tempo. Olha quanta chuva, vocês estão vendo? Não era pouquinha chuva, não, era bastante. E aí a arca navegava pelas águas. Que bom que Noé, sua família e os animais estavam seguros lá dentro. E aí, quando tudo parecia mais calmo, quando a água começou a descer, parou de chover, Noé abriu uma janela na arca e pediu ajuda para um corvo. E Noé disse: voe e procure a terra firme, tá vendo? Ele soltou o corvo. Mas o corvo ele voou, mas não achou nenhum lugar onde pousar. E aí ele voltou.
Depois de alguns dias, Noé fez a mesma coisa com uma pomba, mas a pomba também voltou. E aí depois, quando ele soltou novamente, ela voltou com um raminho de oliveira. Tá vendo, crianças? Porque já tinha secado as águas. E aí, pela última vez, quando ele soltou, ela não voltou. Então, ele sabia que eles tinham terra firme. E aí, eles puderam sair da arca. Quando todos saíram da arca, tiveram uma surpresa. Um lindo arco-íris no céu. Vocês gostam de arco-íris, crianças? Era esse o sinal. Era um sinal de Deus, dizendo que ele nunca mais ia cobrir a terra novamente com águas. Essa foi a promessa de Deus. Enquanto a terra durar, haverá semente para plantar e colher, frio e calor, inverno e verão, dia e noite. Essa é a nossa história. E aí, crianças, gostaram da história? Como é bom ver que Deus ele mantém as suas promessas, não é verdade? Ele protegeu a família de Noé e cuidou deles, mostrou seu amor, preservando eles, cuidando deles, mesmo em meio a todo o pecado que tinha no mundo, não é verdade? E aí, o que a gente precisa saber é que Deus ele salva mesmo aqueles que são seus. Ele cuida sempre de nós e da nossa família. E aí, eu quero que vocês orem em casa, agradeçam a Deus por Ele cuidar da família de vocês, por Ele salvar a gente através de Jesus Cristo. E a atividade dessa semana é para decorar um versículo. Vocês conseguem? Vamos decorar um versículo juntos? E o versículo dessa semana é: Eu e minha casa serviremos ao Senhor, que está em Josué, capítulo 24, versículo 15, tá certo? Um beijo, gente. Tchau!